Alô a todos, um ótimo dia. Queiram, por favor, assistir o vídeo todo sem pular. Eu sei que não é fácil, às vezes o assunto exige a exibição de figuras e eu tenho que mostrar, já que o Lucas não tem mais tempo para inserir as imagens. Então, tenham paciência, porque eu não tenho a tecnologia que ele tem. Logo, vamos fazer o nosso vídeo baseado na maneira mais analfabeta possível, ou seja, caseira. Vamos começar. O texto vai falar sobre deuses e homens. Homens que se tornaram deuses, se fizeram deuses. Vamos ao texto? Vamos. Sobre homens e deuses. Todos nós temos o que Freud chamou complexo de Messias. E eu estou chamando de complexo de Deus. Isto é, gostaríamos de realizar nossos desejos, satisfazer nossas vontades. Este vídeo terá como tema aqueles homens que conseguiram ser chamados de deuses. Confesse, ter o que deseja é o que você mais deseja, é o que você mais quer. Então, todos temos o complexo de Deus, assim denominado por mim. Mostraremos alguns privilegiados que impuseram sua vontade a todos que conviveram com eles. Uns melhoraram o mundo e outros o pioraram. Começaremos por um muito conhecido que é chamado Alexandre o Grande. Está aqui, vamos usar somente um livro, um único livro, durante todo o nosso trabalho. Vamos usar apenas esse livro. E voltaremos à câmera frequentemente. O livro é História Universal, Bloco Editores, volume 1. Então está aqui, né? E vamos usar ele. Ele tem tudo que nós queremos. Então vamos começar por quem? Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia. Aqui nós temos o cavalo de Alexandre. O nome é esquisito, viu? Porque a palavra soa semelhante a algo que no nosso idioma não é uma coisa muito sociável. Bucéfalo. Então aqui está Alexandre domando o bucéfalo. Esse cavalo foi praticamente idolatrado por ele. Acompanhou em todas as batalhas. E os dois juntos eram invencíveis. Jamais Alexandre, cavalgando o bucéfalo, foi vencido em uma batalha. No máximo, na Fenícia, ele recuou, porque a Fenícia ficava muito próxima do mar, e aí o exército dele não podia ficar em formação de batalha. E tem uma muralha quase intransponível. Mas Alexandre recuou, e aí fez o quê? Mandou construir, mandou cercar, fez um muro cercando Tiro. Tiro é a capital da Fenícia. Era na época, né? Então, Sidônia, ou Tiro, tudo fazia parte de um império só. O Império Fenício, o Ciro Fenício. Então, vai ser o primeiro a ser conquistado por Alexandre. O primeiro. Vamos à história dele. Mas vamos ao texto, então, para não cometer as besteiras que nós dissemos no último vídeo. Então, Alexandre da Macedônia será o primeiro da nossa lista. Conquistou um imenso império e se celebrizou por ter imposto os costumes da sua raça. Eles se achavam descendentes de Helen, filho de Deucalião e Pirra, deuses. Portanto, nada mais natural do que Alexandre se tornar ou se achar Deus. Tem mais. A mãe dele, desde que ele nasceu, era diferente do irmão. O irmão dele era diferente, ou seja, ele era muito, muito, muito impostado, tinha uma convicção de uma superioridade que os outros não tinham. Até o pai tinha ciúme dele, porque ele era muito obediente ao pai e jamais pensou em trair o pai.
mesmo quando estava num estado de prestígio muitíssimo superior a Felipe da Macedônia, chamado Felipe o Bárbaro, foi fiel, submisso, como um filho é a um pai. Isso é notável. De qualquer forma, esse homem, com 20 anos de idade, já tinha as condições de poder ir para o mundo. 3 coisas que são dignas de nota. A primeira foi devido ao pai, que foi assassinado por seus próprios generais. E ele tinha tudo para provar, porque ele estava com pessoas de confiança de todo mundo. Alexandre estava na companhia de homens famosos, respeitados, cuja palavra não podia ser posta em dúvida, quando assassinaram Felipe. Então, não foi difícil para ele dizer que era herdeiro de Filipe da Macedônia, chamado Felipe o Bárbaro pelos gregos da Península Grega, mas assim, com 20 anos de idade. Gente, 20 anos é um jovem, é quase um adolescente. Ele herda toda a Grécia. E herda mesmo. Por quê? Porque quando Alexandre vai até Tebas, os tebanos chamam uma representação de Atenas. Tebas e Atenas são as 2 cidades mais importantes da Grécia. Esparta não entrava nessa, porque Esparta era ditatorial. Atenas e Tebas eram democráticas. Então, Esparta não participou. Mas, então, um tipo de representantes de Tebas e de Atenas pediram a Alexandre que os governasse. Gente, isso é fantástico. Felipe tinha conquistado tanto Tebas quanto Atenas. Mas, agora um menino de 20 anos era o substituto de Felipe. Essas cidades tinham tudo para se rebelar contra essa criança. Mas ele simplesmente se achava com tanta convicção quanto é possível a um ser humano, um Deus. Vamos partir dele. Logo ele dobrou o número dos soldados que tinha herdado de Felipe. Ou seja, Felipe foi morto em 336 a.C. Alexandre tinha nessa época 20 anos. Ou seja, no ano 336, ele já educado por Aristóteles, que era o maior filósofo da época, e Felipe o contratou para educar Alexandre. Olha só, tinha dinheiro pra caramba, né? Porque Aristóteles era grego. Então estava a Macedônia é perto da Grécia, bem pertinho. É quase uma província da Grécia. Mas os macedônios são considerados bárbaros pelos gregos peninsulares ou continentais. No entanto, Felipe mostrou que, mesmo sendo chamado de bárbaro, conquistou as 2 principais cidades da Grécia, Tebas e Atenas. Morreu assassinado. Alexandre provou que não tinha nada a ver com a morte do pai. E assim, quando ele foi visitar as cidades que o pai tinha conquistado, sabia com toda a certeza que seria reconhecido. Era notável. E não deu outra coisa. Como eu já disse, não vou repetir, uma comissão vinda de Atenas para Tebas, cerca de 60 homens no Senado, pediu a Alexandre que governasse a Grécia. Muito bem. Que Felipe unificara. Assim, os tebanos e os atenienses tornaram Alexandre, pela submissão voluntária, senhor de toda a Península Grega. Está aqui, então, no livro História, na página 87. 87. Tenha paciência, tá bom? 87. Mas o que é na página 87? Eu não sei, tá? Também vou dizer.
82. Temos aqui já Roma, já passamos. Temos aqui, portanto, na Grécia, nós temos aqui o Império de Alexandre. Bom, então, vamos voltar. Vamos voltar. Então, aqui nós temos vamos à câmera. Aqui nós temos, portanto, já o Império de Alexandre. Grande pra caramba, né? Envolvia o norte da África, envolvia parte da Arábia e assim, aqui está em cima, ó. Vamos ver? O Império de Persa. Mas Alexandre conquistou o Império Persa. Então, este aqui era o Império Persa. A Grécia está aqui, minha gente. A Grécia está aqui, ó, do lado de cá. Aqui está, perdão, deixa eu mudar de posição. Então, aqui, ó. Aqui é a Península Itálica, aqui é a Península Grega, Macedônia está por aqui, perdida, e, portanto, isso aqui era o Império Persa, conquistado por Ciro o Grande. E passou para quem? Não tem nada a ver com Laoconte aqui embaixo, tá? Laoconte é uma estátua famosa dos gregos. Então, aqui está o Império Persa que Alexandre conquistou. Portanto, depois de ter sido declarado senhor de toda a Grécia, a pedido dos gregos, ele agora vai conquistar a Pérsia. Uma obra praticamente impossível. Impossível, segundo os próprios gregos. Ou seja, os contemporâneos de Alexandre achavam, muitos tentaram, mas achavam impossível que a pequenina Grécia conquistasse o Império Persa. Que eu mostrei do mapa, eu não vou mostrar de novo, porque senão você não gosta do mapa. Pois bem, voltemos ao texto. Vou evitar pressa, exatamente. Então, Alexandre era macedônio, não grego, mas foi declarado cidadão da Grécia. Ou seja, os gregos continentais, peninsulares, não somente se renderam voluntariamente, porque perceberam a superioridade intelectual, bélica e espiritual dele, como também deram a ele mais soldados. Então, ele tinha herdado do pai apenas 15 mil soldados. Logo, os soldados gregos juntaram-se a ele e ele passou a ter 35 mil. Ou seja, de 15 mil, ele mais do que dobrou. Com os gregos do lado dele, os 15 mil macedônios passaram a ser 35 mil. Foi com esse exército inicial, ele partiu para conquistar o mundo. Jamais foi vencido. Só na fim disso que ele teve um pouquinho de trabalho. Mas, não se esqueçam, homenageou o seu cavalo, dando a uma cidade conquistada o nome de Bucefália. Minha gente, eu não se incomodo se o nome parece com alguma coisa que tem a ver com a mulher. Bucéfalo em grego não tem nada a ver. Não procurei saber no Google Assist, mas não tem nada a ver. Kéfale é cabeça. Então, se é cabeça, está muito distante da forma do ocidental feminino. Então, a conquista da Pérsia foi conseguida por uma estratégia ditada pelo seu general militar. Nenhum dos seus generais aceitou a maneira como Alexandre mostrou que iria conquistar a Pérsia. Nenhum. Ele tinha vários generais, tinha 5 generais. Nenhum aceitou a proposta. Mas aquela estratégia tinha sido traçada exatamente pelo professor de Alexandre, Aristóteles. E Aristóteles disse: meu filho, meu discípulo, meu aluno querido, os gregos jamais conquistaram a Pérsia porque
nunca usaram essa estratégia. Use-a. Alexandre acreditou no seu mestre e usou. Bom, não vamos entrar em detalhes, mas o fato é que a estratégia constituiu, no final das contas, em cercar o exército inimigo. Ou seja, abrir-se quando em batalha um exército fica frente ao outro. E aí os dois se chocam. Alexandre, usando a estratégia de Aristóteles, eu disse que eu não ia falar, né? Abriu um buraco, abriu uma brecha. Os imortais, que eram os soldados mais valentes dos persas, acharam que ali Alexandre estava se rendendo. Ou seja, abrindo essa brecha, estava deixando que os imortais, que eram muitos, e chamados imortais, que eram invencíveis, então, enquanto Dario olhava do alto de uma colina, a batalha, Alexandre estava escondido atrás do seu exército, em bosques, de modo que não era visto, com o mais seleto do seu exército. Os 5 generais e a melhor parte, a cavalaria e os soldados que tinham maior valentia e tinham mais prazer em matar, vamos deixar claro assim. Eram brutais. Então ele reservou esse time para quê? Quando os imortais entraram, o que é que ele fez? Os soldados dele, então, deixaram que aqueles que tinham aberto a brecha cercassem os imortais ficaram ali mesmo. Não eram tão imortais assim. Enquanto Alexandre saía do bosque, correndo depressa para ir pegar Dario, que estava numa colina, bem instalado, certo da vitória. Então, minha gente, isso aconteceu na cidade de Arbelas. E essa estratégia foi ditada pelo gênio militar de Alexandre, que enganou o rei persa Dario e desobedeceu assim ao conselho dos seus 5 generais. Então, agora, minha gente, aí começa o quê? Alexandre tinha 35 mil soldados. Dario tinha 600 mil. Gente, era mais do que o dobro. Não, 700 mil. 35 mais 700. Mas era quase o dobro. No entanto, Alexandre ganhou porque foi genial. Parece então que ele tinha a paixão dos deuses. Bom, o fato é que Alexandre entrou em Persépolis e lá ele encontrou tanto ouro que teve que usar 10 mil mulas e 5 mil camelos para levar para si, para carregar durante as suas viagens e assim comprar mantimentos e armas para os seus soldados. Minha gente, imagina, o ouro, a prata e as pedras preciosas de Dario, que era o rei mais rico, o imperador do Império Maior da época, só foi carregado por 10 mil, não são 10 mulas não, são 10 mil mulas e 5 mil camelos. Pronto, agora Alexandre está podre de rico e não restou a Dario a outra saída a não ser fugir. Então, Dario fugiu, mas abandonou tudo. Mulher, filhas e a nobreza. Fugiu sozinho. Alguns soldados de Alexandre, achando que o agradariam, perseguiram Dario. E Alexandre não se incomodava. Achava que ele devia fugir e depois seria talvez outra batalha. Arbela não seria definitiva. Como antes tinha acontecido Issus, que também não foi a definitiva. Mas um soldado, 2 soldados, alcançaram Dario, o assassinaram, cortaram a sua cabeça, botaram dentro de um saco e levaram para Alexandre. Assim, entregaram para Alexandre, como prêmio para sua vitória, a cabeça de Dario, o Grande, o imperador persa. Ao contrário do que eles pensavam, Alexandre, ao invés de premiá-los, mandou matá-los, pois disse: só um rei pode matar outro rei. Mate-os. E os soldados mataram. Depois de, portanto, assassinar
os assassinos de Dario, ficando com sua esposa e suas filhas, as quais tratou com honra devido à condição que tinha de nobres, mandou em seguida que perguntasse a todos os seus soldados: quem não me considerar Deus, levante o braço. Levantaram. Ele mandou matá-los. Ou seja, vencido o rei Dario, ele assumiu a posição de que era divino. Já acreditava nisso, desde os 4 anos de idade. Agora, ele põe em prática. Quem não aceitar que eu sou Deus, merece a morte. Matou, portanto, todos os seus companheiros que não adoraram como Deus. Dobrem os joelhos diante de mim. Quem não dobrou os joelhos foi morto, impiedosamente, sendo que o último foi seu próprio irmão de sangue. Pronto, aqui terminamos, Alexandre. Mas, vamos adiante. Então, mais uma vez, vamos à frente. Sucessor de Alexandre. Sucessor de Alexandre. Alexandre vai ser vencido por quem? Por Roma. Roma vai vencer Alexandre. E aí, nós temos aqui agora o Império Romano. O Império Romano. É o que o livro vai mostrar. Roma. O Império Romano vai suceder o Império de Alexandre. Perdão, mas não terei mais pressa para não fazer besteira. Vou mostrar aqui então, no nosso mapa, no nosso livro, História de Roma. Primeira parte. Então, aqui está. E aqui nós temos um personagem extremamente importante. Caio Júlio César. Aqui nós temos o busto dele. Busto de César. E um pouco mais atrás nós temos o casamento dele. Sem filhos. Ou seja, César jamais teve filhos. Casou com Calpurnia, mas o casamento dele não lhe deu filho nenhum. Por isso, ele adotou 3 filhos. Brutus, Augusto, com o nome de Otávio, que era Otávio, e, deixa eu ver se vocês estão vendo. Então está aqui o casamento de César. César casando com Calpurnia. Aqui está ele vermelho, tá vendo? Aqui está bem visto, aqui não está a minha outra mão. Essa daqui, ó. Aqui está Júlio César, Calpurnia. Casando, mas aqui estavam, portanto, os convidados, né? E no casamento dele. Mas não teve nenhum filho biológico. Então o que aconteceu? César teve que adotar. Adotou 3. Desses 3, um foi traidor. Então, mais uma vez, temos aqui um homem admirável. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Caio Júlio César, da família Júlia, a mais nova família da Roma. Tinha sido descendente direto de Rômulo e Remo, os Júlios. Então aqui temos ele. E aí, vamos adiante. Porque agora nós vamos ao segundo personagem, que não é César. César jamais se proclamou Deus. Sempre foi humilde. Mas quem vai proclamar Deus no Alexandre é o nosso segundo personagem. Chamar-se-á Augusto César. Mas, vamos ao texto? Vamos. Nascido com o nome de Otávio, filho adotivo de Júlio César, junto com Marco Antônio e Brutus, após suceder o pai, casado, porém sem filho biológico, e assassinado em pleno Senado no dia 15 de março de 44 a.C., César morreu em março de 44 AC.
antes de Jesus não tinha nascido ainda, em pleno Senado, por uma conjuração chefiada por Brutus. E ele entendeu, quando ele olhou e viu a cara de Brutus, ele disse: até tu, Brutus, meu filho. E deixou de resistir, deixou se matar. Então, o que é que Otávio faz? Como o nome de Otávio, se junta a Marco Antônio e mata impiedosamente todos aqueles senadores que tinham participado da conjuração que havia assassinado César. Todos. É chamado o dia do massacre, porque mandou os soldados saírem caçando cada senador. Foi uma conjuração do Senado, chefiado por seu filho adotivo Brutus. Então, Catilina, que era amigo de César, chefiou uma facção de soldados que saiu caçando os bruxos, ou seja, os assassinos de César, à luz do dia, onde encontrava um senador que tivesse participado. Souberam tudo, porque a esposa de um dos senadores viu, horrorizada, que o seu marido estava tramando a morte de César, que ela respeitava. Todo cidadão romano tinha respeito pela família dos Júlios, ao qual pertencia César. Então, Júlio era o nome que a família, o nome de família, como o meu é Tavares, o meu nome é Pensar Marlance. Então, o nome dele era César e o sobrenome era Júlio, mas a gente conhece como Júlio César. Então, assassinado, portanto, covardemente, em pleno Senado, no ano 44 a.C. Então, depois de ter vingado a morte do pai, então Otávio, junto com Marco Antônio, se declaram herdeiros legítimos do trono imperial. Por quê? Porque, na verdade, com o nome de cônsul, ele vai usar uma estratégia belíssima. Ele não se diz logo que é imperador, só diz que é herdeiro de César, junto com seu irmão de criação, que é Marco Antônio. Mas Marco Antônio pisa na bola. Havia um país riquíssimo, chamado Egito, que devia uma fortuna de impostos a Roma. E sempre alguém que ia lá para cobrar esse imposto, Cleópatra, que é belíssima, não sei, mas os retratos mostram ela considerada uma mulher muito bela, ela o seduzia e o cidadão voltava de mão vazia. O general que ia para cobrar o imposto voltava tendo perdoado Cleópatra. Marco Antônio foi, e Otávio ficou em Roma. E Marco Antônio dançou. Por quê? Está em Roma 2. Já estamos aqui agora em outra unidade. Vamos dar a nossa câmera. Aqui nós temos então no mesmo livro, todos os heróis aqui. História, Roma 2, aqui temos um imperador romano que é chamado Marco Aurélio. Marco Aurélio, esse imperador, foi considerado um dos homens mais sábios do mundo. Consta da galeria, junto com Sócrates, Pitágoras, Platão, Aristóteles, como um dos homens mais sábios do mundo. Marco Aurélio. Então, aí está em Roma 2. Aqui vai acontecer e vamos mostrar para vocês. Com calma, tá, minha gente? Sem pressa. Um homem bom, Otávio, ainda com esse nome. E o homem mau, que é Calígula. Olha, esse aqui é um assassino cruel, que assina um decreto pelo qual a primeira noite de uma noiva é dele. E se o noivo não aceitar, vai ser morto. Enquanto isso, ele é sucessor. Então, primeiro vem Augusto. Então, vai haver uma sucessão, são 12 Césares. Eu sabia o nome dos 12 de cor. Então, vai começar com Otávio, aqui, que vai tomar o nome de César Augusto. Augusto César. Aqui está ele, com esse título já, com toda a pompa, toda a honra.
Aqui está. Vocês têm, portanto, né, no ano quarto depois de Cristo, o imperador Augusto, com o nome de Augusto. Otávio era o cônsul, mas ele foi esperto. Como é que ele chegou a esse posto sem encontrar resistência? O texto vai dizer. Vamos lá? Vamos. Aqui está outro idiota também. Que nós temos aqui, temos uma moeda com a cara do tributo. Lembra do Evangelho? Quando um fariseu pega uma moeda e pergunta a Jesus Cristo: é lícito pagar o tributo a César? A moeda não era essa aqui é Nero e Agripina. Agripina, sua mãe. Na época da Inquisição de Jesus, o imperador era Tibério. Portanto, já era o sucessor de Nero. Porque Nero fica entre Augusto, Tibério. Não, Nero é sucessor de Tibério. Sucessor. É sobrinho de Tibério, acho eu. Não tenho certeza. Não coloco isso aqui como certo. Mas a moeda do tributo não é essa. Eu tenho a moeda dela do tributo, mas não importa aqui. Embora, mas ó, para vocês terem uma ideia que era de ouro. Augusto inicia, portanto, construções de mármore e uma moeda de ouro circulando em Roma. A moeda de ouro passa a ser uma das coisas que Augusto faz, não como Otávio, como Augusto. Quando ele morre, ele diz, as últimas palavras são: encontrei moeda de cobre, de bronze e de níquel. Deixei a moeda de ouro. Encontrei casa de pedras, uma cidade feita com casa de pedras. Deixo-vos uma cidade de mármore, de Carrara. Dizem que só há um homem que foi maior do que Augusto. Adivinhe quem é? Aqui nós temos o irmão de criação de Otávio. Ou seja, esse vestido de soldado, esse homem vestido de soldado aqui, foi enviado pelo Senado para cobrar Cleópatra, que está aqui do lado, ó. Cleópatra é essa aqui, e Marco Antônio, esse soldado que está ali, ó. Aqui é o contrário, né? Lá eu vejo tudo invertido. Aqui está Marco Antônio, aqui está Cleópatra. Ele mais uma vez se apaixona por ela. E aí não volta de mão vazia e perdoa ela, não. Casa com ela. Isso fez com que ele caísse em desgraça. Por quê? Porque o Egito era uma potência muito forte, muito rica. Então o Senado o acusa de ter fundado um reino próprio. Pronto. Agora posso dizer a palavra certa. Pensei nela, né? Pensei. Com esse ato, Marco Antônio ferrou-se. Mas não foi, eu não pensei ferrou-se não, tá? Pensei outra coisa. Entra na minha cabeça e adivinha. Foi o que eu pensei. Portanto, quem vai ser mandado agora? Otávio. Com o nome ainda de Otávio. Já goza da confiança do Senado e dos romanos. Então, todo mundo supõe. Otávio não se corromperá. Cleópatra não sedurá Otávio. Aliás, dizem as más línguas que Otávio não era um chegado das mulheres. Não é verdade. Casou, teve filhos. Esses filhos são citados na história, mas ele não fazia não dava muita importância à família. A questão de Augusto era o poder. Por isso ele proclamou divus, em latim, Deus, e ergueu estátuas dele por Roma toda, obrigando os romanos
a adorar essas estátuas, colocando inclusive oferendas em cima dos altares onde a estátua dele estava. Ou seja, ele impôs culto de adoração, já com o nome de Augusto, quer dizer divino. Então, temos o segundo homem, o título aqui é Sobre Homens e Deuses. Aqui temos o segundo homem, que se considera Deus, mas, gente, vamos e venhamos. Pensando humanamente, o que Augusto fez não é brincadeira. Por isso ele disse com orgulho: encontrei uma moeda de bronze, níquel e de bronze, níquel e cobre, e deixo-vos uma moeda de ouro, uma cidade de pedras, e deixo-vos uma cidade de mármore. Só isso bastaria para mostrar como ele foi grande. Ele construiu, minha gente. As despesas foram do Estado. Ou seja, o nobre via chegar mensageiro do imperador, mas já sabia. Se veio da parte de Augusto, então é bem-vindo, porque ele só fazia o bem. Só fazia o bem. Portanto, eu disse, mereceu ser considerado na galeria dos grandes homens. Eu diria divino, é o título dele. Augusto quer dizer divino. Eu concordo com que ele usa esse título. Não concordo com o fato de ele ter perseguido, mas não foi ele quem iniciou. Mas ele passou a considerar como seus inimigos os discípulos de uma certa criança que nasceu exatamente na época em que ele se proclamou Deus. Essa criança nascia na Palestina, exatamente na cidade de Belém, de Judá. Depois se tornou homem, influente, e foi chamado o Deus crucificado, o único a quem devia-se adoração. Ele ficou enciumado, mas não iniciou perseguição. Os próximos, Caracalla, Marco Antônio, Marco Aurélio, Marco Antônio não. Marco Antônio ficou morto lá no Egito. E o Egito se submeteu a Otávio. E aí voltou e tomou de Augusto. Mas, ó, minha gente, Nero, Caracalla, chamado Baciano, Marco Aurélio, Domiciliano e outros, Domiciano, e vários outros iniciaram perseguição implacável aos cristãos, onde foram mortos, veja só, 400 milhões de cristãos. No Holocausto foram mortos 600 milhões de judeus. Em 300 anos, desde que Jesus morreu até o reinado do César Constantino, vamos mostrar agora, que não se proclamou Deus, nunca usou esse título, foram mortos 400 milhões de cristãos pelas feras, despedaçados pelos gladiadores, queimados vivos ou crucificados. Quem foi assim é isso? Foi um César. Vou mostrar ele. É o de baixo, que está aqui. Então, acima dele está um idiota. Caracalla, Baciano, um dos perseguidores maiores dos cristãos. E abaixo aqui está Constantino, que dividiu o império em duas partes. O reino do norte e o reino do sul. O reino do ocidente e do oriente, melhor. Norte e sul, desculpem, tá? Retifiquem, para não fazer nota nenhuma. Então, Constantino dividiu, já tinha sido, Domiciano já tinha feito isso. Então, o reino do Oriente, que era ele governava, e o reino do Ocidente, que era Roma, que quem governava era o seu antagonista,
que mais tarde ele venceu. Então, depois ele reunificou o reino. Então, primeiro dividido pelo pai adotivo dele. Ele tinha pai, mas ele foi adotado pelo imperador de Roma, que dividiu em duas partes e deu metade a um amigo seu. Então, cansado do poder, eles dois renunciaram. Os pais adotivos, o pai de Constantino ficou com o reino do Oriente. Por isso Constantino reinou no Oriente, e hoje se tornou Constantinopla. Né? E Domiciano ficou com o reino do Ocidente, em Roma. Depois, cansados do poder, renunciaram. Mas aqui está o homem que acabou com as perseguições, acabou com as dos mártires. A pedido da sua mãe, no ano 312, ele assinou um decreto chamado Decreto de Tolerância, pelo qual ele acabava com as perseguições religiosas. Não só os cristãos. Qualquer perseguição religiosa era, assim, considerada um crime. Ele criminalizou a intolerância religiosa. Portanto, é um homem de valor. E dizem que ele fundou o cristianismo. A maior bobagem da história. Mas como não vamos discutir esse assunto. Então, importa o seguinte. Aqui está o homem que assinou um decreto que reconhecia o direito de ser livre para professar a religião que quisesse. Não só os cristãos. Todos. Todos em Roma. Todo o Império Romano. Essa altura o Império Romano era enorme. E aí vai surgir o Deus crucificado, que vai ser um problema para as discussões acadêmicas. Então aqui agora entramos no cristianismo. Vai ser o nosso terceiro personagem. Constantino não temia Jesus, porque não se achava Deus. Sabia pela mãe algumas pequenas coisas sobre Jesus, mas pouquíssima coisa. No entanto, o império dele era muito organizado e ele teve que organizar o cristianismo. Então, organizando o cristianismo, ele fez o Concílio de Nicéia, e aí dizem que no Concílio de Nicéia ele fundou o cristianismo. Besteira, lorota. O fato é que, sobre Constantino, acaba as perseguições aos cristãos e o Deus crucificado, que é Jesus, então passa a ser não só tolerado, mas vai ser por Constantino e por Justiniano, vai ser tolerado, mas há muitos outros que vão perseguir os cristãos e matá-los. Então, terminaremos assim. Esse vídeo já está muito longo, com a figura que é muito conhecida de vocês. Está na minha parede, ali ó, no cantinho ó. Está no cantinho da parede ali ó. Bem nas minhas costas, tá vendo ali ó? Cada efígie ali, pois é. Aí está a efígie do Deus crucificado. E aqui, abrindo a Bíblia Sagrada, então, é pesada. Então nós temos aqui a Bíblia Sagrada, o Deus crucificado. Esse foi o último a se proclamar Deus. Morreu na cruz, e aqui está ele, na atitude de oração. Portanto, aqui à minha direita está ele na atitude de oração. E à minha esquerda está crucificado. O fato de ser crucificado não impediu ele de ser adorado. Assim terminamos. Né? Bastante tempo nós levamos. 44 minutos, o vídeo é longo e eu queria as razões de fazer um vídeo curto, mas não foi possível. Então, vejam o vídeo, me deu o prazer de ver todo, é longo, mas vejam, é bastante instrutivo sobre os deuses. Os deuses, então, são Alexandre o Grande, Otávio, que se autodenominou Augusto, e Jesus, que se tornou o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Mas depois disse claramente que era Deus. Até a próxima, como já bem ensinado, porque cavalo não sobe nem desce a escada.